craque, marrento, falastrão, vencedor. Todos esses adjetivos cabem quando o assunto é Renato Gaúcho, com certeza um dos maiores nomes, uma das maiores personalidades do futebol moderno. Só que o mais carioca dos gaúchos é muito mais do que uma figura pitoresca. Conquistou títulos e anotou gols marcantes pelo Grêmio, Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, e até jogou Copa do Mundo e andou dizendo por aí que é melhor do que Cristiano Ronaldo. Eu mostrar lá um lance, até achei que era um lance sério, né? Ele mostrou a bicicleta, que ele deu um chapéu e uma bicicleta e comparado com a do Cristiano. Falei, golaço, craque, gol de craque, o gol dele, foi de craque. Aí eu mostrei um gol meu, um chapéu no zagueiro, bicicleta. Gênio, boa noite. Como técnico, foi praticamente um protagonista de uma forte equipe do Fluminense e rodou a Série A do Brasileirão antes de se encontrar no seu verdadeiro lar, o imortal tricolor gaúcho, o nosso Grêmio. Tanto como jogador quanto técnico, Renato nunca perdeu jeito para duas coisas: as vitórias e as histórias. E a gente vai conversar um pouco mais e contar um pouco mais a história desse grande ídolo do Grêmio, Renato Gaúcho, depois da vinheta. Fala, tricolor! Chegamos para mais um vídeo e hoje um vídeo um pouco diferente. Eu quero contar para ti a história desse personagem que é Renato Gaúcho. Decidi postar esse vídeo hoje, no dia da reestreia dele pelo Grêmio, justamente em forma de homenagem e de agradecimento por tudo que o Renato já fez pelo nosso Grêmio. Bom, antes de eu continuar contando a história do nosso querido Renato, desce aí, te inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no Grêmio. O jovem Renato começou sua carreira no Pequeno Esportivo Clube de Guaporé, no Rio Grande do Sul, sua cidade natal. Forte, driblador e confiante, o ponta-direita demorou pouco tempo para chamar a atenção do Grêmio, que passou a tê-lo na equipe principal em 1981. E em 1983 já era ídolo. Também quem não seria após dar um título mundial ao clube. Depois de formar o melhor ataque da campanha vitoriosa da Libertadores, Renato completou seu ano mágico ao anotar os 2 gols no triunfo sobre o Hamburgo da Alemanha na final do Mundial Interclubes em 1983. O primeiro, aos 38 minutos do primeiro tempo, foi bem a seu estilo, recebendo a bola na intermediária, arrancou pela direita e já dentro da área, cortou seu marcador 2 vezes antes de chutar. O tiro saiu quase sem ângulo e entrou no único espaço disponível entre a trave e o goleiro. Ameaçou o drible, insistindo contra o Jerônimo, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda a bola com o Renato no fundo, vai cruzar a bomba, gol! O gol da vitória saiu de novo na direita, na prorrogação. O atacante recebeu na sua zona quente, deu outro de seus clássicos cortes e chutou de esquerda no canto oposto, para a glória do imortal. E que negócio é esse de gaúcho carioca? Bom, o atacante seguiu em uma ótima fase em 85 e 86, quando comandou o Grêmio no bicampeonato gaúcho. Chegou a ser convocado inclusive para a Copa do Mundo, mas foi cortado por Tele Santana por indisciplina durante a preparação. O que será que ele aprontou por lá, né? A ausência do Mundial no México fez Renato procurar novos ares e em 87 ele foi pro Flamengo, virar Renato Gaúcho. O curioso é que lá ele começou, na verdade, a se tornar o mais carioca dos gaúchos, com uma rápida e certeira identificação com a cidade maravilhosa. Quem não conhece as histórias do Renato no Rio de Janeiro, não é verdade? Até hoje tem casa por lá e gosta bastante, todas as férias ele tá no Rio de Janeiro. Em campo, essa nova identidade se refletiu em bola na rede e taça pro alto. Ao lado de Bebeto, Renato conquistou o Carioca de 87 e a polêmica Copa União, um dos módulos do confuso Campeonato Brasileiro do fim dos anos 80. Portaluppi jogou tanto que levou a bola de ouro da revista Placar, que premiava o craque do Brasileirão, e de quebra arrumou uma transferência para a Roma. O período italiano de Renato, o único momento em que jogou fora do Brasil, não deu muito certo. Em pouco mais de um ano, o Renato voltou para o Flamengo e para suas praias no Rio de Janeiro. Depois de vencer a Copa América de 89 e a Copa do Brasil de 90 e de jogar apenas alguns minutos da Copa do Mundo do mesmo ano, Renato deu início a uma certa rodagem pelo futebol carioca. Foi vice do estadual em 91 com o Botafogo e campeão com o Fluminense em 95, quando fez um de seus gols mais eternos e um dos mais clássicos, o gol de barriga na final. Na barriga do Renato, confirmando, Renato faz o terceiro, meio sem querer. No
meio do seu tour carioca, jogou e venceu a Supercopa Sul-Americana pelo Cruzeiro, quando fez uma histórica partida de 5 gols marcados. O 8-0 contra o Atlético Nacional em 92 e até hoje a maior vitória da Raposa em competições internacionais. Depois fez mais algumas partidas pelo Flamengo e pelo Bangu, antes de encerrar a carreira para cursar Educação Física. E é aqui que começa uma nova página na vida de Renato e ele se torna treinador. Renato Gaúcho aposentou-se com 502 partidas, 233 gols marcados e pelo menos um de cada um dos principais títulos do calendário brasileiro. Como técnico, a carreira de Renato basicamente copiou sua carreira como jogador, ou seja, um treinador extremamente vitorioso. O novo professor rodou pelo Rio de Janeiro e por muito pouco ele não teve um sucesso muito grande na sua segunda casa ou terceira, que seria o Fluminense. Jamais experimentado como técnico, Renato Gaúcho fez seu primeiro grande trabalho no Fluminense entre 2007 e 2008. Vice da Copa do Brasil em 2006 pelo Vasco, o treinador não deixou o título de 2007 escapar com o Flu, que como prêmio montou um super time para o Renato jogar a Libertadores de 2008, comandando Dario Conca, Thiago Neves, Dodô e Washington, além dos jovens Arouca e Thiago Silva. Renato mostrou suas principais qualificações como treinador. Arrumou um time ofensivo e copeiro que eliminou o São Paulo, tricampeão brasileiro, e o Boca Juniors no caminho para a final. Foram 2 jogaços no confronto contra a LDU. O primeiro jogo, 4-2 para os equatorianos no Equador e o segundo jogo, 3-1 para o Fluminense no Maracanã. Infelizmente, nos pênaltis, a LDU levou a melhor. A derrota na Libertadores marcou uma nova e difícil fase na carreira de Renato como técnico. Rebaixado com o Vasco, demitido do Fluminense na zona de rebaixamento e com passagens relâmpago por Bahia e Atlético Paranaense, o treinador só encontrou a paz aqui no Imortal. Ainda assim, foram necessárias 3 passagens em 6 anos para dar certo. Nas 2 primeiras, montou bons times, sempre ofensivos e competitivos, mas sempre entrando na eterna dança das cadeiras de ser técnico de futebol no Brasil. Na terceira passagem, porém, chega a tão sonhada Libertadores da América. Na esteira da demissão de Roger Machado, o que aconteceu novamente, Curiosamente, Renato vem para substituir o Roger novamente. Renato Gaúcho virou o treinador do Grêmio em 2016. Ele pegou uma equipe bem montada por aquele que foi seu auxiliar em 2013 e seu comandado em 2007 e em 2008. No fim, Renato só não repetiu o feito do Fluminense em 2007 porque foi ainda melhor. Venceu a Copa do Brasil de 2016, um tanto quanto na marra. O Grêmio se classificou para a edição da Libertadores que definiria sua identidade nos anos seguintes. E detalhe, quando o Renato venceu essa Copa, ele tirou o Grêmio de um jejum de 15 anos sem título. Numa mescla de experiência defensiva e juventude criativa, o tricolor de Renato Portaluppi não só venceu a Libertadores de 2017, como conquistou o respeito de todo o futebol brasileiro. Cheio de confiança e autoridade na forma de um personagem marrento, Renato fez seus jogadores atuarem sempre com a bola no chão e a cabeça no lugar, mas estabeleceu um modelo de jogo duradouro, baseado na posse de bola, no drible, e conseguiu segurar por muito tempo. Nesse último trabalho, Renato se tornou o mais longevo técnico do século XXI no futebol brasileiro, ganhou o busto no clube, a famosa estátua que tem lá na arena, o respeito do mercado e o reconhecimento da imprensa. Só não deixou de ser falastrão, Renato tem sempre muitas histórias pra contar. E agora, cara, Renato retorna. Estreia hoje, diante do Vasco, logo depois de ter completado 60 anos. Renato, fica aqui em forma de homenagem o nosso muito obrigado. Em nome de toda a torcida do Grêmio, eu acredito que falo no seu nome também como tricolor, agradecendo a essa figura que com certeza é o maior ídolo do nosso imortal tricolor. Como diria Farido, o Pai Nato voltou. Agora eu vou encerrar a entrevista, eu me aplaudindo, tá? Boa noite.